A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o irmão Josué. E no vídeo de hoje eu vou estar aqui trazendo uma palavra, sobre algumas perguntas que algumas pessoas têm me feito e eu julgo ser importante, principalmente nos nossos dias, e tudo que a gente vê aí na internet, tudo que a gente vê aí na internet com relação a vários tipos de movimentos, Mas antes de começar, se você não é inscrito no canal, se inscreva, faça parte aqui do Teologia de Tudo Um Pouco, deixe seu comentário, seu like, se for possível aí compartilhe os nossos vídeos, pode ser que alguém aí venha a estar aprendendo e crescendo na graça e no conhecimento juntamente conosco, tá? Antes de começar a falar um pouquinho, eu quero ler aqui em Mateus 23, o título, que eles colocam na Bíblia é assim: Jesus condena a hipocrisia dos fariseus e dos mestres da lei. Aí o texto sagrado vai dizer assim: Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles disserem a vocês. Mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Tá? Quero deixar essa palavra aqui para a meditação dos irmãos e para que os irmãos possam estar lendo, esse versículo em específico e tá aí meditando nesse decorrer. O vídeo vai ser bem curto, mas eu julgo ser muito importante, A gente está vendo, algumas pessoas, alguns canais, alguns grupos, de pessoas específicas que vem tendo comportamentos assim antipentecostais e anti-arminianos, E algumas pessoas perguntaram para mim se o movimento reformado odeia arminianos e pentecostais. Então, a minha resposta para essa pergunta é que não. O movimento reformado é um movimento muito maior do que isso. É fato que existiram várias implicações, debates, isso há anos lá atrás, tá bom? Isso há muitos anos lá atrás, em uma época onde foi realmente conturbada, onde realmente foi a época da reforma, um pouquinho pós-reforma, alguns anos pós-reforma, que foi uma época realmente conturbada, penosa e difícil. Mas fato é que o movimento reformado ele é muito maior que o comportamento dessas pessoas. Ele é muito maior do que determinados posicionamentos de certas pessoas individualmente. Essas pessoas que têm esse tipo de comportamento e que você percebe quando elas começam a se manifestar, é que não é a atitude, não está em conformidade com o movimento reformado. Porque o movimento reformado, ele é feito e composto, eu falo porque presenciei isso, ninguém me falou, ninguém me contou, eu presenciei, igrejas que recebem pentecostais e arminianos no seu hall de membros, muito bem, de braços abertos, e você não escuta e não vê esses comportamentos absurdos que determinadas pessoas em específico têm, e que fazem e promovem. Você não vê isso. E o que isso prova? Isso prova que esses movimentos de determinadas pessoas só está sendo reproduzido aquilo que elas sentem por outros movimentos. Eu vi uma reportagem do pastor Nicodemos. Eu vi uma reportagem do pastor Nicodemos falando sobre o movimento pentecostal e falando sobre os arminianos em si, faz parte ali. E uma pessoa muito bem educada, muito bem centrada, muito bem lúcida sobre o que ele estava falando. Você não vê nenhuma palavra pejorativa da parte dele, Isso é um exemplo até para mim, realmente, pessoas sérias que valem a pena a gente estar atento, vendo e aprendendo. Claro que essas pessoas têm suas convicções teológicas, e elas vão defender as suas convicções teológicas, mas defender convicções teológicas não é perseguir determinados movimentos, seja pentecostais, seja arminianos, seja reformados. Porque isso não é uma atitude de um verdadeiro cristão que preza pela unidade da igreja. Se eu perseguisse um movimento,
né, começasse a denegrir movimentos e não colocar os meus posicionamentos sobre determinadas doutrinas, diga-se de passagem, então eu estaria no mesmo rol, igualzinho. Por que eu escolhi esse texto aqui? Porque existe muita hipocrisia da parte dessas pessoas que cobram, elas cobram, exigem liberdade teológica, liberdade de se manifestar, liberdade de tudo isso, elas cobram isso, mas elas mesmas são as primeiras a não permitir tal posicionamento. Esse é comportamento de hipócrita. É assim que funciona a hipocrisia. A hipocrisia funciona dessa forma. Você pede algo para as pessoas fazerem, mas você mesmo não faz. Isso é comportamento de hipócritas, né? Então, entenda que o movimento reformado não é muito maior do que essas pessoas. É muito maior que essas pessoas, tá bom? Então, faça como o Augusto Nicodemos falou. Eu não sei se eu vou conseguir achar a entrevista dele. A entrevista dele foi na TV Pinheiro, se não me engano. Ele falando sobre o movimento pentecostal, falando sobre a unidade, tanto das igrejas reformadas quanto o pentecostalismo. Eu achei isso muito produtivo, né? Muito produtivo, vindo de uma pessoa que esse representa alguma coisa realmente. Não essas outras pessoas aí. Essas pessoas não representam, né? O Augusto Nicodemos foi muito feliz no posicionamento dele. Eu achei muito feliz mesmo o posicionamento do Augusto Nicodemos. Ele falando da questão da unidade. E ele fala que a aproximação dessas questões é muito maior do que separa e divide. E eu concordo com ele nessa parte. Veja que Augusto Nicodemos, ele não vai tirar as suas convicções e aquilo que ele crê. Ele não faz isso. Ele continua sendo quem ele é. Porém, ele é uma pessoa que tem maturidade suficiente e olha de uma forma mais ampla do que essas pessoas. Essas pessoas não representam o movimento reformado. Eles usam o movimento reformado, coloca aqui o movimento reformado e fica aqui atrás fazendo que é o movimento reformado, mas eles não são o movimento reformado. Tá bom? Então, fiquem tranquilos, fiquem em paz, entendeu? Os movimentos, tanto pentecostais como arminianos, como os movimentos, estou falando essas pessoas aí, mas o movimento reformado são evangélicos, são bíblicos, tá? Não são infalíveis, porque infalível é a palavra de Deus. Todos eles têm problemas, todos eles têm as suas convicções teológicas, mas todos eles defendem a Trindade, todos eles defendem a encarnação de Cristo, todos eles defendem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, todos eles defendem a morte e ressurreição de Cristo, todos eles defendem a unidade da igreja, do corpo místico de Cristo. Todos eles defendem que pecado é pecado e que o pecado deve ser combatido. Todos eles defendem. Agora, determinados comportamentos de pessoas não definem nem quem é pentecostal, nem quem é arminiano e nem quem é reformado. Só define a própria pessoa. Deus abençoe, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.